Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, também as pessoas que nos acompanham através da nossa transmissão pela página do Facebook. Estamos aqui reunidos na nossa sede da Câmara Municipal para realizarmos a nossa audiência pública referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2025, qual compreende os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Em obediência à Lei Federal número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que norteia todas as metas da administração pública e exige sua publicidade e transparência dos seus atos. Então, declaro aberto a audiência pública do quadrimestre 2025 e passo a palavra ao contador Gibiro Neto para as explanações necessárias. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui, primeiramente, o presidente pela presença. Cumprimento também o nosso controlador do município, os servidores da casa, aqueles que nos prestigiam aí assistindo a nossa transmissão. Hoje nós vamos falar, como já bem explanado pelo presidente, sobre a audiência pública relativa à prestação de conta do primeiro quadrimestre do ano de 2025. A Câmara de Nova Esperança do Sudoeste, nesse primeiro quadrimestre, para o ano, na verdade, ela tem um orçamento de R$ 1.556.000, que é o orçado. Nesse período do primeiro quadrimestre não houve nenhuma atualização, nenhuma modificação no orçamento, permanecendo as dotações originais. Foi orçado para o primeiro quadrimestre o montante de R$ 518.666,67. Esse valor foi dividido de acordo com a natureza da despesa que seria executado aqui na Câmara. Cito folha de pagamento, uma previsão de R$ 288.333,33, obrigações patronais, R$ 65.000, outras despesas, R$ 4.000, diárias, foi orçado R$ 19.000, material de consumo, R$ 38.000, passagem de despesa com locomoção, R$ 10.666,67, outros serviços de terceiros pessoa física, R$ 8.333,33, outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 40.000, e serviços de tecnologia da informação e comunicação, R$ 25.000, e equipamentos e materiais permanentes, R$ 20.000. Dentro do que foi orçado, nós tivemos gasto com pessoal de R$ 328.914,35. Ele deu um pouquinho acima do orçado para o quadrimestre, 14,07% acima do que foi orçado. Mas ele continua dentro do orçamento porque nós temos dotação para fazer a execução. Esse desequilíbrio se deu em relativo a algumas férias que foram antecipadas para alguns servidores e outras despesas também. As obrigações patronais, R$ 41.333,50. Essas daqui não tem o que correr, é uma aplicação apenas da alíquota federal em cima da folha de pagamento, e deu um gasto de 63,59% somente do orçado. Outras despesas com pessoa física não houve para o quadrimestre, ou seja, dos 4.000 orçado não foi gasto nenhum centavo. Das diárias, 19.000 prevista, foi gasto 15.315, 80% do orçado para o quadrimestre. Material de consumo era previsto 38.000, foi gasto apenas 11.000, um percentual exato de 30,47%, uma economia de 69,53%. Passagem de despesa com locomoção foi gasto 8.280,76, um percentual de 77,63%. Outros serviços de terceira pessoa física foi gasto um total de 802,86, em percentual 9,63% do orçado para o quadrimestre. Outros serviços de terceira pessoa jurídica foi orçado 40.000, foi gasto 51.050. Foi um pouquinho acima do orçado para o quadrimestre, 27,63% acima do orçado, mas não houve nenhum extrapolamento de dotação, tudo dentro da legalidade.
Serviços de técnicos de informação e comunicação, pessoa jurídica, foi orçado 25 mil, foi gasto 22.077, um percentual de gasto de 88,31%. E equipamentos e material permanente, foi orçado 20 mil e não foi gasto nenhum valor nesse período. Fazendo um apanhado geral, conforme já falado, o orçamento do quadrimestre foi um total de 518.666,67. Efetivamente gasto, um total de 479.453,72. Ou seja, do total orçado geral para o quadrimestre, foi gasto 92,44% do que foi orçado, uma economia de 7,56%. E assim a gente termina o primeiro quadro, que ele vai detalhar a previsão orçamentária, aquilo que foi previsto em dotação e o que foi efetivamente empenhado e liquidado dentro do quadrimestre. Alguma dúvida, presidente? Tranquilo? O controle interno, alguma coisa? Não. Passamos para o segundo quadro. O segundo quadro de apresentação ele está relacionado com o financeiro, o efetivamente gasto em dinheiro, recursos recebidos pela Câmara. Conforme a Constituição prevê, os recursos da Câmara eles são repassados por meio de duodécimos que compõem o orçamento da Prefeitura. Esses duodécimos são repassados até o dia 20 do mês subsequente, em espécie. O nosso orçamento ele previa um repasse mensal de R$ 129.666,67. Todos os valores foram repassados conforme previsão legal. Era previsto R$ 518.666,68 e foi recebido os R$ 518.666,68. Todos os recursos são aplicados, assim que eles entram na conta da Câmara, eles são aplicados para que tenham rendimento. Aqui tem uma coluna que a gente descreve todos os rendimentos. Por exemplo, os recursos aplicados no mês de janeiro renderam R$ 497,69. Em fevereiro, R$ 664,70. Em março, R$ 809,78. Em abril, R$ 674,90. Dando um total de R$ 2.647,07. As despesas realizadas em janeiro deu um total de R$ 118.228,84. Aqui, essas daqui são as que foram empenhadas, efetivamente empenhadas. E foi pago também o mesmo valor, R$ 118.228,84. Em fevereiro, teve despesas de R$ 116.680,89, mas efetivamente foi pago R$ 97.328,63. Essa diferença, muitas vezes, ela ocorre porque chega no final do mês, vem alguma nota, alguma despesa que foi realizada naquele exercício e veio a nota, mas ele vai compor o cronograma da Câmara de Pagamento do mês subsequente. Então, ele vai compor esse pagamento no mês subsequente. Como vocês podem ver aqui no mês de março, foi realizado R$ 130.874,04, mas as despesas pagas foi um total de R$ 150.226,30. Ou seja, foi pago as despesas de março e aquilo que sobrou lá de fevereiro, que foi pago também no mês de março. Abril foi um total de despesa de R$ 113.669,95 e também foi pago R$ 113.669,95. Os recursos recebidos foi um total de R$ 518.666,68, foi pago R$ 479.453,71, um total de gasto de 91,97, uma economia de 8,03. Se der uma olhadinha, ele vai dar uma diferença de disponibilidade ali das dotações para os valores efetivamente recebidos. Essa diferença ela é exatamente o valor dos rendimentos, porque o rendimento ele não compõe a parte orçamentária de dotação lá, de despesa, mas ela compõe o saldo do banco, por isso que dá essa diferença ali de menos de 1%, coisa de 40 e poucos pontos percentuais. Findando o próximo quadro,
nós vamos fazer a apresentação da despesa com pessoal, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei ela exige que nós gastamos um valor máximo de despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida. Nós temos 2 parâmetros, tanto o anual como o do quadrimestre. Eu vou falar o do quadrimestre e depois nós vamos para o índice anual, que é o que efetivamente serve de controle. O do quadrimestre, no primeiro quadrimestre de 2025, nós tivemos um total de receita corrente líquida para despesa com pessoal de R$ 14.897.638,85. Com folha de pagamento e também com gasto patronal, que vai compor essa despesa com pessoal, teve um total de R$ 370.247,85, fazendo um percentual de despesa com pessoal de 2,49%. A Câmara, o Poder Legislativo Municipal, ele exige 3 limites, que é o limite prudencial, o de alerta e o máximo. O limite de alerta, ele é um total de 5,40. Nesse limite, a gente já tem um alerta para que, que a despesa com pessoal está chegando no seu patamar máximo. 5,7 é o limite prudencial e 6% é o limite máximo. No quadrimestre, nós tivemos um percentual de 2,49, bem abaixo, até menos da metade do limite de alerta aí. Então, estamos dentro da legalidade. Para o ano, a receita corrente líquida foi um total de R$ 41.847.602,51. De despesa com pessoal, tivemos um total de R$ 1.014.659,56, fazendo em percentual 2,42, bem abaixo dos limites exigidos pelo tribunal. Em valores, hoje o nosso limite máximo de despesa com folha de pessoal está no patamar de R$ 2.510.856,15. Como limite prudencial, nós temos o total de R$ 2.385.313,34 e como limite de alerta, R$ 2.259.770,54. Passamos para o quarto e último quadro, que é os recursos. Conforme eu ilustrei no segundo quadro, nós tivemos um efetivo gasto de tanto de recebimento de 518 mil e gastamos 479. No final do primeiro quadrimestre, que corresponde ao final de abril, 30 de abril, na conta bancária da Câmara, na conta aplicação, perfazia um valor de R$ 41.860,03. Esse valor ele estava em uma conta de aplicação e era todo o recurso da Câmara. Tem no quadro ali também devolução de saldo, mas como estamos no decorrer do ano, não houve nenhuma devolução de saldo para a Prefeitura. E aí a gente finaliza todas as transações financeiras, orçamentárias e da Câmara, do Poder Legislativo de Nova Esperança. Abro agora para alguma dúvida, caso o presidente tenha alguma dúvida, ou o controlador interno, fique à vontade. Da minha parte, não. Certo. Então, já que não há nenhuma dúvida, encerro a minha fala. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui na Câmara e que puderam nos acompanhar pelo Facebook. E passo a palavra para o presidente. Muito bem, quero aqui também agradecer ao nosso contador, Gemiro Neto, toda a equipe, né? Nossa casa sempre aí pautada aí na transparência, né? Exigida também aí pelas leis federais, né? E a parte pública precisa ter transparência, porque esse movimento aqui, o que é dos cidadãos, né? O que se tem de recursos aí, que contribuição, né, de todas as pessoas. Então, quero aqui parabenizar pelo trabalho, excelente trabalho, tanto seu como de toda a nossa equipe aqui da casa. De minha parte, também não tenho nenhuma dúvida. E declaro encerrada, então, a nossa audiência pública referente ao Legislativo Municipal.